Vamos lá, como é que estão vocês? Estamos de volta para mais uma aula na área de modelos atômicos. Hoje, na verdade, eu trouxe um tópico diferente. Eu vou trazer algumas noções, né, sobre a parte de subníveis e orbitais. Então, a gente vai caminhar um pouquinho depois do modelo de Sommerfeld. E aí a gente vai falar sobre essa parte de orbitais e subníveis. Noções. A gente não vai aprofundar os estudos nesta aula. Se alguém quiser, pode até pedir, deixar seu like aqui no vídeo, comenta lá pedindo um aprofundamento. A gente pode trabalhar nessa aula futuramente, mas o objetivo de hoje é dar noções sobre esse assunto, então de maneira bem simplificada, certo? Então algumas simplificações vão ser feitas durante a aula para que todos possam compreender o início desse assunto. Então é a compreensão inicial, né, desse assunto. Tranquilo? Vamos lá então? Observe as recomendações. Vamos lá! Primeiro, vamos retomar o modelo de Sommerfeld. Dá uma lembrada nos modelos de antes, só para a gente revisar rapidinho. Vou mostrar ali na imagem, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vamos lá! Dalton foi o modelo da bola de bilhar. Thomson foi o modelo do pudim de passas, né, no qual o átomo é uma esfera fluida positiva com cargas negativas incrustadas. Rutherford foi o cara que trouxe a ideia de núcleo e eletrosfera, um núcleo bem pequeno e eletrosfera muito grande, com espaço vazio, e seria o espaço onde estão os elétrons. E logo depois vem seu amigo Bohr, né? E aí tio Bohr, ele traz a ideia de níveis de energia como sendo órbitas circulares. Já nosso querido Sommerfeld, olha ele bonitão ali, ó, Ave Maria. Ele traz para a gente a ideia de órbitas elípticas e circulares. Então eu trouxe aqui nessa imagem como é que ficariam as camadas, né, que Bohr estabeleceu, né, algumas, pelo menos a camada K, L, M, N, como é que ficariam elas com, vamos dizer assim, as subcamadas, os subníveis, que seriam as órbitas elípticas, certo? E aí vamos lá, o que é que vai acontecer depois de Sommerfeld? Então, depois de Sommerfeld, o que é que vai acontecer, né, logo depois dele? Então, a gente vai destacar três nomezinhos, certo? De Broglie, né? De Broglie é um dos nomes importantes, que a gente escreve de Broglie, né? A gente também vai destacar o velho brother do Breaking Bad, né? O Heisenberg, né? Inclusive, vou mostrar para vocês a foto do cara que não tem nada a ver com o brother, porque tem hoje gente que acha que Heisenberg é aquele cara, né, do Breaking Bad e não sabe quem foi o cara de verdade, né? E depois a gente vai falar de um cara chamado tem um negócio da boquinha assim que me explicaram, Schrödinger, né? Schrödinger é um gênio, inclusive, quer dizer, na verdade os três foram gênios, mas Schrödinger tem um destaque maior, né, do que todos eles. Na verdade, Schrödinger conseguiu juntar o conceito dos outros aí que vieram atrás dele e trouxe um negócio interessante para a concepção de modelo atômico. Inclusive, foi o cara que elaborou um desafio mental chamado O Gato de Schrödinger, que eu acho que vale a pena você dar uma lida depois. Eu vou deixar até um link aqui, eu acho que saiu na Super Interessante. Eu vou deixar o link para vocês depois darem uma olhadinha, né, nesse enigma do gato de Schrödinger. Tranquilo? Vamos lá então de novo. Vamos dar uma olhadinha ali no princípio de Broglie, que ele fala sobre a dualidade onda-partícula. Então, a dualidade onda-partícula de Broglie, o que ele traz? Ele traz a equação de Planck, certo? Então, na qual energia é igual à constante de Planck vezes a frequência. E vamos trabalhar aqui velocidade de uma onda, a gente calcula como sendo o comprimento da onda vezes a frequência, certo? E aí eu escrevi ali embaixo que a frequência seria a velocidade sobre o comprimento da onda, né? Então, só para se lembrar, velocidade é igual a lambda, que é o comprimento, vezes a frequência. Para você não esquecer, vai lambendo o fio, né? Então não esquece não, vai lambendo o fio. E ali eu escrevi para vocês que a frequência é a velocidade sobre o comprimento. Daí a gente chegaria nessa equação aqui do ladinho,
que a gente descreve a energia em função da velocidade do comprimento e a constante de Planck. Eu recomendo, inclusive, que você aí na descrição do vídeo dê uma olhadinha depois no experimento da fenda dupla. É muito interessante em relação a esse princípio da dualidade. Mas vamos lá seguir com as equações de de Broglie. Então, de Broglie, o que é que ele fez? Vamos lá continuar nossas combinações. Aquela equaçãozinha ali em cima é igual a H. Eu botei C, na verdade, no lugar de velocidade, porque eu estou considerando a velocidade da luz, né? Então, o Czinho que apareceu ali está no lugar do Vzinho, beleza? Embaixo a equação que veio da teoria de Einstein. E é igual a massa vezes velocidade de propagação da luz no vácuo ao quadrado, que é uma relação que estabelece, vamos dizer assim, um parâmetro com massa e energia, na qual uma pequena quantidade de matéria pode virar uma grande quantidade de energia. Como vocês percebem, é possível calcular energia por essas duas equações. E aí, eu combinei as duas equações, igualei as duas equações, né? Tá ali no meio para vocês o resultado. E a gente chega no final com a equação que descreve o comprimento de onda em função da massa. Ou seja, a gente começa a perceber, né, uma relação, uma dualidade, principalmente para partículas muito pequenas, né, como o elétron, a gente começa a perceber esse princípio da dualidade, onda-partícula. Será o elétron uma onda ou será o elétron uma partícula? Então esse princípio da dualidade ele foi muito importante para o desenvolvimento da física quântica e da química quântica, né? Então, o princípio da dualidade diz pra gente que o elétron, na verdade, a matéria, ela pode ter comportamento dual. Tem momentos que ela tem propriedade realmente de matéria e tem momentos que tem o comportamento de onda. E aí, como eu recomendei, tá aí na descrição de baixo aí do nosso vídeo, assista o experimento da fenda dupla. Isso vai deixar você, rapaz, vai deixar você viajando, né? Mas vamos lá, então estabelecemos de Broglie, que ele trouxe o princípio da dualidade. Depois de Broglie, a gente vai falar agora de mais um brother extremamente importante nessas concepções. Quem é o cara, Rodriguinho? Aí sim, Breaking Bad! Vamos chegar com Heisenberg, educação bilíngue, formando jovens para o futuro melhor. Se você faz muitas coisas com a língua, imagine com 2 ou 3. Ah, irmão! Vamos lá! Gente, vem para Heisenberg. Heisenberg foi o cara... Hoje eu tô com uma alergiazinha. Desculpa. Heisenberg foi o cara que criou o princípio da incerteza. Então, o princípio da incerteza, na verdade, ele vem e diz o seguinte. Será que é possível determinar a posição e a velocidade do elétron ao mesmo tempo? E aí eu vou fazer uma comparação com vocês totalmente fora desse âmbito do modelo atômico. Imagine que você tenha um termômetro que foi levemente aquecido e vai medir a temperatura da água de uma piscina. Quando eu vier com o termômetro em relação à piscina, as dimensões do termômetro elas são muito menores do que as dimensões da piscina. Então, se você analisar, o que vai acontecer? Quando eu pegar um termômetro, né, em relação ao tamanho de uma piscina grande, mesmo que esse termômetro esteja aquecido, a influência dele na temperatura da piscina vai ser mínima, muito pouca, não é isso? Agora imagine o seguinte, ó que viagem. E se eu tiver um termômetro levemente aquecido para medir a temperatura de uma gotícula de água? E aí? Quando eu for medir a temperatura, que encostar o termômetro, você concorda comigo que a temperatura do termômetro ela vai influenciar na temperatura da gota? Então, eu vou medir a temperatura, mas essa medição vai estar cheia de incerteza. Por quê? Porque o termômetro, em relação à gotícula de água, ele vai ter uma influência muito grande. Pronto. Essa ideia, agora vamos jogar no mundo atômico. O elétron, ele é uma partícula que ele tem uma massa extraordinariamente pequena. Então, qualquer coisinha que eu utilize, né, para conseguir medir posição, velocidade ou estabelecer relação entre as duas, acaba influenciando na medição.
Então, medir a posição e a velocidade do elétron ao mesmo tempo é muito difícil. E aí, então, Heisenberg, ele estabelece essa relação, na qual o ΔX, né, que você está enxergando aí, é a incerteza sobre a posição, e o ΔQ é a incerteza sobre a quantidade de movimento. Mas a quantidade de movimento tem relação com a velocidade. Ou seja, quanto mais eu consigo trabalhar com uma grandeza, aumenta a incerteza da outra. Já que H, que está do outro lado, é a constante de Planck, né? E embaixo tem 4π, ou seja, é um valor extraordinariamente pequeno. Então, se eu consigo acertar muito na posição, eu tenho uma grande incerteza na velocidade. Se eu tenho um acerto muito grande na velocidade, significa que eu vou ter uma incerteza muito grande na posição. Do lado ali de laranja, é como a gente normalmente escreve no ensino superior essa relação, né, do princípio da incerteza de Heisenberg. Só muda, na verdade, a letrinha, aparece ali um H cortado, que na verdade é a constante de Planck sobre 2π. Tranquilo? Então, de acordo com o princípio da incerteza, eu não consigo saber exatamente nem a posição, nem a velocidade do elétron. E aí, gente, ó, assim, aí Heisenberg, eu trouxe a foto dele. Ó, aí Heisenberg, né, na sua esquerda. E lá em cima, né, temos o nosso brother do Breaking Bad, uma série excelente que vale a pena assistir, né? Gosto muito. E aí, vamos lá, seguindo. Depois desses dois, a gente falou de de Broglie, princípio da dualidade, e falamos de Heisenberg, princípio da incerteza. E aí vamos pegar um cara chamado Schrödinger. Ele, através de equações matemáticas, rapaz, bem complexas, ele consegue reunir uma grande quantidade de informações que tinha na época, e aí ele chega finalmente a um conceito que alguém vai ver. A gente não vai chegar a dar uma olhada nas equações de Schrödinger, mas se você quiser pesquisar, fique à vontade. Então Schrödinger, na verdade, ele começa a pensar: eu consigo saber onde é que o elétron está com exatidão? Eu acho que não. E aí, já que eu não tenho como saber, ele começou a pensar em trabalhar com o modelo de probabilidade. E em cima de um modelo probabilístico, ele traz um conceito novo, né, que é o conceito de orbital, que vai ser um conceito extremamente importante no modelo atual. Então vamos lá? Vamos nessa falar de Schrödinger. Então, Schrödinger, esse brother que está aí do lado, que inclusive foi o cara que criou o enigma mental do gato de Schrödinger, que vale a pena você dar uma olhadinha depois, que está aí embaixo nas descrições. Então, o orbital é uma região no espaço com maior probabilidade de se encontrar o elétron. Então, na verdade, a gente não tem como saber exatamente aonde o elétron está, mas a gente tem uma região com probabilidade de se encontrar o elétron. E aí, na verdade, surgem alguns formatos de regiões nas quais a gente pode encontrar os elétrons. E aí, tem aí do lado aí alguns exemplos disso para vocês. Os orbitais S, P, D, né? Então, eles estão aí representados. Então, no modelo atômico atual, no modelo de Schrödinger, a gente não consegue saber com exatidão aonde o elétron está. E aí, gente, a gente vai começar a trabalhar com o conceito de orbital. Então, antes a gente tinha órbitas circulares. De que é isso? Bohr. Perfeito. Depois surgiram as órbitas circulares e elípticas. De que é isso? Sommerfeld. Perfeito, que seriam subníveis, né? A gente continuaria tendo os níveis e agora passamos a ter os subníveis. E hoje, no modelo de Schrödinger, a gente não tem nem órbita circular, nem órbita elíptica. A gente tem regiões no espaço com probabilidade de se encontrar elétrons, chamadas de orbitais. Parabéns! Vamos continuar. Aqui tem uma foto interessante, que é a foto da conferência de Solvay. Essa foto, ela mostra um bocado de gente que vocês conhecem aí. Repare se você não acha. Bohr, olha ali. Einstein, olha ele ali. Planck, tá vendo ele ali? Aí a gente tem de Broglie, Heisenberg. E aí nessa foto realmente não tem o brother Rutherford. Mas, gente, eles todos se conheciam nessa época. Inclusive, Thomson foi professor de Rutherford. Rutherford era brother de Bohr. E aí Bohr conhecia toda essa galera que está aí na foto, vocês estão vendo aí
né, juntos, né? Então, que maravilha, essa galera toda trabalhou junto e conseguiu muita coisa num curto espaço de tempo. Que coisa linda, né? Mas vamos lá voltar à nossa aulinha. Então, gente, hoje agora, nesse momento, a gente agora vai começar a falar de números quânticos. Então, muita coisa hoje está dos modelos atuais, você viu que ele está pensando muito no elétron, na movimentação do elétron. Então, o elétron está em orbital. Então, como é que fica o elétron? Então, o elétron está no orbital, que é a região de grande probabilidade de se ter elétron. Show! E aí vem o seguinte, quando a gente vai para o orbital, a gente vai descrever o elétron com 4 números chamados números quânticos, certo? Então, vamos falar desses números quânticos? Vamos lá! Número quântico principal. O número quântico principal, ele indica, na verdade, o número do nível no qual o elétron se encontra. Então, a gente tinha as camadas K, L, M, N, O, P e Q, e o número quântico principal a gente vai utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Simples assim. Tranquilo? Vamos lá, então, falar agora do número quântico secundário. O número quântico secundário, ele indica, não assim diretamente, mas ele indica, na verdade, o formato. Mas para a gente vai considerar que ele indica o subnível, né? Ele indica, na verdade, o subnível do elétron, né? Então, a gente vai estabelecer os subníveis que a gente vai trabalhar são S, P, D, F, sabendo que existem, na verdade, mais subníveis, G, H, I, mas os usuais, né, que a gente vai estar trabalhando S, P, D, F, e o número quântico secundário, que está relacionado, né, com o subnível, a gente vai estabelecer que o S é 0, o P é 1, o D é 2 e o F é 3. Então, temos aí para a gente os números quânticos secundários. S, 0, P, 1, D, 2, F, 3. Depois do número quântico secundário, a gente vai para o número quântico magnético, que é o que está relacionado com o orbital. Então, é um número relacionado ao orbital que o elétron está. Ele varia de L a mais L. O que é isso? L é o número quântico secundário. Então, vamos relembrar? Olha ali naquela tabelinha. O subnível S, o valor do L dele é 0. Então, obviamente, menos 0 a mais 0 é 0. E em números inteiros. O número quântico secundário do P é 1. Então, ele varia de menos 1 a mais 1. Então, a gente teria os orbitais menos 1, 0 e mais 1. A gente teria 3 orbitais, ou seja, 3 regiões com probabilidade de se encontrar elétron. No D, a gente tem o D, número quântico secundário dele é 2. Então, varia de menos 2 a mais 2. Então, teríamos os orbitais menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. E o F, que o número quântico secundário é 3, a gente teria, né, de menos 3 a mais 3. Menos 3, menos 2, menos 1, 0 mais 1, mais 2, mais 3, ou seja, 7 orbitais. Então, os orbitais, o que seriam? Regiões com probabilidade de se encontrar elétron. Pense na escola. Se seu pai chega na escola em um horário de aula, qual é a região provável que ele vai encontrar você? Não é filando aula, não é isso? É dentro da sala de aula. É mais ou menos isso que Schrödinger fez, estabelecer regiões com probabilidade de se encontrar elétron. Então vamos lá. Próximo número é o número quântico chamado de spin. O spin, na verdade, ele já está relacionado com movimento. Spin significa giro, né? Então a gente pode trabalhar com uma oscilação do elétron. Quando a carga elétrica ela oscila, ela gera um campo magnético. Então, a oscilação pode ser em um sentido ou pode ser no sentido oposto. E em cima disso a gente tem os spins. A convenção que a gente utiliza para trabalhar no ensino médio é a seguinte. Quando eu representar o elétron como sendo uma setinha para cima, é um elétron com spin negativo, que a gente vai adotar o valor de menos 1/2. Já um spin para baixo, a gente vai adotar o sentido positivo e o spin é mais 1/2. Note que isso é uma convenção. Cada prova ela vai ter que formar a convenção que ela está utilizando. Perfeito? Então aí tem a imagenzinha dos spins paralelos, né, que geraria a repulsão magnética, e spins opostos, né,
que você geraria uma certa atração, ou seja, permitiria que os elétrons pudessem, em um orbital, estarem com spins opostos. Então, esses são os números quânticos. Então, repare, o spin é um número relacionado a elétron, perfeito? O spin é relacionado ao elétron. Os outros números, eles estão relacionados com a localização do elétron, tanto no nível, subnível e orbital. A gente vai ver exemplos disso no finalzinho. Não deixe de assistir na parte final, beleza? Então vamos lá. Princípio da exclusão de Pauli. Pauli, não é Pauling, certo? Pauli é outro cara. Então, olha o que Pauli trouxe pra gente, que dois elétrons só podem compartilhar o mesmo orbital se estiverem com spins opostos, ou seja, para gerar uma certa atração magnética que permitiria a gente ter dois elétrons em um orbital, que é o número máximo, inclusive, que a gente vai adotar. Dois elétrons em um orbital, certinho? E por último, a gente vai falar rapidamente da regra de um cara chamado Hund. A regra de Hund, também chamada de princípio da massa máxima multiplicidade, diz o seguinte. Eu anotei aqui de maneira resumida e simplificada. Vamos dar uma lidazinha juntos? Elétrons em um mesmo subnível tendem a permanecer desemparelhados, ou seja, sem pares, né, sozinhos, com spins paralelos, ou seja, todos com a mesma orientação. Portanto, haverá uma menor repulsão intereletrônica, que seria um estado de menor energia e maior estabilidade. E aí vem ali embaixo. Os elétrons só serão emparelhados depois de todos os orbitais já possuírem pelo menos um elétron. Traduzindo, gente, quando eu for preencher os orbitais com elétrons, primeiro eu preencho todos com elétron em um sentido, ou seja, spins paralelos, e aí só depois que eu não tiver mais possibilidade de colocar elétrons com o mesmo sentido, aí eu começo a colocar os elétrons com sentidos opostos. E aí, dentro de um orbital, lembre de Pauli, né, ele diz que o elétron dentro de orbital, eles podem ocupar dois elétrons, podem ocupar o mesmo orbital, desde que eles tenham spins opostos. E aí eu botei também o destaque o seguinte, que cada elétron terá seu conjunto de 4 números quânticos. E aí vem a gente falar dos exemplos. Então vamos lá. Convenção que eu vou utilizar para fazer os exemplos. Olhe para mim. Convenção que a gente vai utilizar. Spin, né, elétron representado com a setinha para cima é menos 1/2, negativo. Representado com a setinha para baixo, mais 1/2. O primeiro elétron do orbital ele vai ser preenchido com spin representado para cima, beleza? Tranquilo então? Então volta para os exemplos, vamos juntos. Aqui eu peguei uma distribuição eletrônica pronta, inclusive assista a aula de distribuição eletrônica depois, vale a pena para você entender isso aqui melhor. E aí eu já peguei uma distribuição eletrônica pronta e destaquei os 4 números quânticos do último elétron preenchido, né? Então vamos lá. Olha para o sódio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Como é que eu vou arranjar os números quânticos? Vamos lá. Primeiro passo. Olhando o 3s1, eu consigo perceber que o número da frente é o número do nível. Então, é nível 3. Então, o número quântico principal é 3. 3s. S, gente, qual é o número secundário que representa o subnível? S seria o número 0. Então, só disso daqui, né, que eu tenho 3s1, eu tiro que o N é igual a 3 e o L é igual a 0. Pronto. Como só tem um elétron, a gente combinou e convencionou que o primeiro elétron é representado para cima, com spin, isso, negativo. Então, vamos lá. Como L é 0, automaticamente eu já tiro que o terceiro número quântico, que é o magnético, também vai ser 0. Perfeito? E aí, o elétron está representado para cima, porque só tem um e um vai ser o sentido negativo. Então, os 4 números quânticos do último elétron do sódio são 3, 0, 0, menos 1/2. Vamos para o próximo exemplo. Próximo exemplo eu já trouxe o mais difícil um pouquinho. O enxofre, que termina em P. Vamos juntos, então, começar a interpretar? 3p4. Como é que fica, né? Bom, o nível eu já sei que é 3. Pá! Número quântico principal, que é o número representado na frente.
P, eu já sei que o secundário é 1. Inclusive, o P é um espacinho, ó, dê uma olhadinha ali embaixo, que tem 3 orbitais. Então, colocamos os 3 orbitais do P. Vou colocar agora os elétrons, ó, o primeiro para cima, segundo para cima, terceiro para cima. Só que tem mais um quarto. O quarto elétron eu já começo colocando com o spin oposto, né, ao que a gente estava colocando, ou seja, representado para baixo. E aí vamos lá entender os números quânticos. Vamos lá, nível 3, P é 1. Aí agora vamos localizar ali. Se o L é 1, quer dizer que um é menos 1, o outro é 0 e o outro é mais 1. O elétron que eu quero, que foi o último colocado, o último preenchido, ele está no menos 1. Então, o número quântico magnético é menos 1. E o spin representado foi para baixo, que na nossa conversão é mais 1/2. Perfeito? Vamos para mais um exemplo. Exemplo do ferro. Já coloquei no subnível D. Vamos lá junto de novo. Vá. O espaço D ele tem 5 orbitais. Ó, lembre lá, tem uma pecinha ali embaixo para você. E aí vamos continuar. Ele terminou em D6, então eu coloco 1, 2, 3, 4, 5. Já preenchi todos para cima, regra de Hand. E agora, de acordo com o princípio de Pauli, eu já coloquei ali o spin oposto. Então a gente tem ali, ó, para baixo. E agora vamos representar, ó. O último elétron preenchido foi qual? Do 3D6. Então vamos lá. Nível 3. Subnível D, então o número secundário é 2. Aí a gente coloca agora de menos 2 até mais 2, ó. Menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. O último elétron que eu coloquei está no menos 2. Perfeito, gente. E aí agora a gente vai representar o spin. Ele está representado para baixo, isso. E pela nossa convenção, mais 1/2. Maravilha, excelente. Vamos fazer agora um exemplo diferente. Eu te dou os números e você acha o subnível. Vamos lá. Vamos lá, te dei os números N4, L1, ML 0 e S mais 1/2. Vamos com calma. N4 significa que esse elétron está no nível 4. L1 significa que ele está no subnível P. Perfeito. Então só aqui eu já matei que esse elétron está no 4P. Só que o P são quantos orbitais? O P são... Isso! 3 orbitais. Então, como são 3 orbitais, aí eu agora vou colocar os números, né? Menos 1, 0 e mais 1, não é isso aqui? Perfeito? E agora spin mais 1/2. Gente, mais 1/2, de acordo com a nossa convenção, é spin representado para baixo. Na nossa convenção, adotamos que o primeiro elétron é para cima. Então, para eu ter elétron representado com spin no sentido que a gente coloca para baixo, na setinha, né? Que na verdade spin, lembre que é giro. Mas aí a gente vai primeiro ter que preencher todos com a setinha para cima, não é isso? Então, ó, coloquei 3 para cima e agora eu coloco, né, no 1 para baixo, só que está no menos 1. Então, preciso colocar mais 1 para baixo no espaço 0, pronto. Quantos elétrons eu coloquei ao todo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, para a gente, o subnível seria o 4P5. Então, a gente vai finalizar essa parte de subníveis orbitais por aqui, né? Espero ter dado uma clareada, né? Assim, uma simplificada nos conceitos para a gente começar a enxergar, né, esses números quânticos trabalhando. E aí, vamos lá seguir para distribuição eletrônica. Beijo, 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 beijo. Vou deixar só uma listinha bem de boa, bem pequenininha lá no nosso Google Classroom. Então, vou deixar aqui na descrição também como é que você acessa. E, gente, é isso aí. Tamo de boa. Lembre de tudo que a gente estudou nessa aulinha. Lembre dos números quânticos. Localização. Certo? Se você quiser fazer até uma analogia, pense em como é que eu te localizo agora. Bom, provavelmente você está em uma rua. Nessa rua tem um número. Pronto. Aí achei o número, né, do seu prédio. Aí dentro do seu prédio eu tenho que buscar ainda outro número, que é o número do seu apartamento. E aí dentro do seu apartamento você vai estar em uma determinada região, que provavelmente será
seu quarto, aí já vem um terceiro número. E aí cheguei em você, e você seria representado por um quarto número. Os números quânticos em relação a elétrons são isso aí, como localizá-los.